Vamos então avançar para o nosso segundo pilar do CSS, que é o bloco CSS. Então agora a gente vai começar a entender melhor o que é aquele bloco do CSS que a gente acabou de ver no primeiro pilar, e entender quais são as partes desse bloco e o que é esse bloco, né? Então vamos voltar aqui para o nosso site, nosso CSS. Então, o CSS, um arquivo de CSS é um arquivo de formatação das nossas tags, ou seja, a formatação dos nossos sites. O CSS ele é totalmente baseado em blocos de formatações. Assim como o HTML é baseado em tags, o CSS é baseado em blocos de formatação. Isso é um bloco de formatação. Todo bloco de formatação ele tem duas partes. A primeira parte é o seletor, é onde eu falo o que vai ser formatado. E a segunda parte é o conjunto das formatações. Então, vamos supor que no exemplo passado a gente falou que o parágrafo, o que eu iria formatar é a cor vermelha da minha fonte e o tamanho da minha fonte. Então, são essas duas partes. Eu tenho o que eu vou formatar, que no caso é o parágrafo, e quais são os itens que eu vou formatar, que no caso é a cor da fonte e o tamanho da letra. Um arquivo de CSS ele pode ter vários blocos de CSS. Como a gente viu aqui, eu estou falando que o parágrafo tá em vermelho e está no tamanho de 20 pontos. Mas se eu quiser formatar esse título aqui, ó, meu título, que aliás está um nome bem chatinho, né? Eu vou colocar aqui, vamos voltar no site, eu vou colocar aqui, ó. Vamos mudar para Aprendendo CSS agora, né? Certo. Então, o terceiro pilar vai falar sobre os seletores, que é uma parte bem importante. O que eu quero falar agora nesse pilar a gente vai se concentrar na parte do bloco do CSS. Então eu quero que vocês entendam como funciona cada formatação. Ela tem um padrão, e esse padrão tem que ser seguido. Ele é composto, então, cada formatação é composta de algumas partes. A primeira parte é a chave, é a parte que fica na esquerda. É onde eu estou falando que item que eu vou formatar. Nesse caso é a cor. Só que eu preciso falar qual é essa cor. Então eu separo entre dois pontos e falo qual é a cor. E aí eu finalizo com um ponto e vírgula. Então algumas regras são: sempre eu finalizo com um ponto e vírgula, e entre a chave, que é o que eu estou formatando, e o valor dessa chave, eu coloco os dois pontos. Então eu estou formatando o tamanho da fonte. 2 pontos. Qual que é o valor, qual que é o tamanho dessa fonte? 20 pontos. E finalizo com ponto e vírgula. Então, são essas três partes que a gente precisa conhecer para cada item que eu estiver formatando. Uma chave separando por 2 pontos o valor dessa chave, finalizando com ponto e vírgula. No nosso caso, agora eu vou colocar, então, vamos formatar o nosso título, Aprendendo CSS. A gente vai até ver como coloca um novo. Então, para criar um novo bloco, eu separo por espaços, né, por Enter. Coloco a tag que eu estou formatando, que é a tag do título. E vou falar que o meu título ele vai estar em azul. E ele vai estar vamos pensar aqui. Vamos trocar a fonte também. Então vai ser a fonte Verdana. Legal? Então agora quando eu venho e atualizo o meu site, a fonte mudou, como vocês podem ver, e ficou em azul. Se eu quiser deixar o meu título centralizado, eu posso usar um text align e alinhar ao centro. Então agora meu título ficou no centro. Então, como vocês viram, eu estou formatando, igual eu formataria no Word, estou formatando a minha tag do título, estou formatando a cor, o tamanho da fonte,
O tamanho da fonte não, o nome da fonte e o alinhamento do meu texto. Bem tranquilo. E era isso que a gente ia falar sobre o bloco do CSS. Legal? Então é isso. No próximo pilar a gente vai entender como são os seletores.